Let me first just say hello to our foreign guests in here, Simon Willis, CEO of the Young Foundation, Monsignor Gianpietro Daltoso, and all others that participated in the panels, and you in particular for your kind words. I hope you excuse me if I speak, and I will speak in Portuguese, but I was told that there is translation available, and I think there is. That also makes it possible, in case there will be something that I will say that you will not agree, I can blame it on the translation and not. Engenheiro Carlos Pimenta, Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável. Minhas senhoras e meus senhores, é um gosto muito grande estar aqui nesta iniciativa e ter a oportunidade de discutir e apresentar convosco o Fundo de Inovação Social, o Portugal Inovação Social, que estamos a preparar. Todos dizemos e todos reconhecemos que vivemos num mundo diferente, que os problemas são crescentes e crescentemente complexos. Talvez possamos mesmo dizer que vivemos, a nível mundial, seguramente a nível europeu, a mais grave crise depois da Grande Depressão dos anos 30. E essa crise que estamos agora a começar a ultrapassar envolve não apenas problemas económicos, financeiros, não apenas questões políticas, como o populismo crescente, que nos traz desafios importantes, mas também questões estruturais da organização da nossa sociedade, relativas à evolução demográfica, ao envelhecimento populacional, ao desemprego jovem, ao desemprego estrutural em geral, mas também a novos fenómenos de exclusão social e pobreza. Estes problemas estruturais traduzem-se também em pressões muito significativas sobre o modelo social europeu, na base do qual eu diria é mesmo fundado o contrato social europeu. Estes desafios são claramente partilhados pelo nosso país. O país está agora também a iniciar a sua saída daquela que é talvez a mais grave crise que atravessamos na nossa história democrática. E temos também no contexto dessa saída não apenas ter respostas conjunturais, mas também de procurar respostas estruturais a muitos destes desafios. Mas muitos dos modelos e respostas tradicionais estão hoje em crise. O mundo está em transição e procuramos novas formas de responder a estes problemas. Novos modelos, novas respostas. Modelos com inovação, simples, escaláveis e suscetíveis de ser replicáveis em múltiplas áreas. No fundo, modelos que também sejam mais participados, em parte co-criados entre as entidades públicas e a própria sociedade, modelos suscetíveis de produzir um impacto real, baseados em políticas assentes naquilo que em inglês se diz de evidence-based, ou seja, com critérios de mensurabilidade que possam ser utilizados, credíveis para todos e possam sustentar melhores políticas públicas. São características deste tipo que estão precisamente na gênese das iniciativas de inovação social. Inovação, simplicidade, escalabilidade, proximidade e impacto. São, no fundo, também estes princípios que estão na base daquilo que, parafraseando o objetivo desta conferência, se pode designar de economia cívica. Esta é uma nova área de intervenção. É uma área de intervenção que normalmente designamos de inovação social e que envolve o setor social, mas que não deve ser limitada àquilo que, num sentido mais restrito, nós chamamos de setor social. Envolve, na realidade, inovação em todas as políticas públicas. Na educação, na saúde, na justiça e também uma nova forma de intervenção nas políticas públicas, uma nova forma de governar que seja mais integrada, seja transversal, promova a cooperação entre todos os agentes públicos, mas também os agentes privados, que no fundo rompa os tradicionais silos em que tem assentado a forma de governação clássica. E nesse sentido, esta é também uma oportunidade, um momento certo, em Portugal, para criarmos iniciativas de inovação e empreendedorismo neste sentido mais lato e fazê-lo, desde logo, através de um impulso público. É necessário, nesse contexto, não apenas esse impulso público, o desenho de políticas públicas que produzam esses incentivos,
mas que isso possa contribuir e ao mesmo tempo ser acompanhado pela criação de um verdadeiro ecossistema de investimento social, envolvendo desde logo, mas também com uma capacitação nova, os atores tradicionais dessas áreas, mas também novos atores emergentes, o caso do BIS, mas o caso também do Laboratório de Investimento Social da Fundação Gulbenkian e do IES, que aliás tem contribuído muito para o desenho do Fundo de Inovação Social, de Investimento Social que estamos a criar, do Portugal de Inovação Social, e também, naturalmente, que consiga promover o aparecimento de novos atores nesta área. Esse é, no fundo, o grande objetivo, mas também o primeiro grande desafio do Portugal Inovação Social. Aquele de criar um verdadeiro mercado de investimento e inovação social em Portugal. Um mercado que ainda não existe, mas que terá de ser produto deste próprio Portugal Inovação Social. Em primeiro lugar, destinado a criar incentivos para que o mercado valorize mais, ou cada vez mais, os resultados sociais da atividade económica e não os seus resultados meramente comerciais. Se quiserem, por outras palavras, ajudar a internalizar no funcionamento do mercado os benefícios sociais que as atividades económicas têm e não os seus meros benefícios, a sua mera dimensão comercial. Hoje em dia, nós sabemos que muitas vezes os consumidores, eles próprios já atendem nas suas escolhas à dimensão social ou ambiental da atividade económica, mas os investidores e financiadores raramente o fazem. E, por exemplo, é naturalmente mais difícil para uma empresa que utiliza apenas ex-reclusos, provavelmente obter financiamento. E o benefício, a valia social dessa empresa não está apenas na atividade económica, no lucro que gera, nos empregos que gera, na satisfação que traz aos consumidores, estará também nessa dimensão social da política de emprego que adopta. Ora, este fundo destina-se precisamente a promover incentivos a que essa dimensão social seja adotada pelas empresas, seja adotada pela atividade económica e possa também, progressivamente, ir sendo cada vez mais parte daquilo que determina a ação dos próprios investidores e financiadores. O ideal seria que este investimento em economia social, investimento em inovação social, não necessitasse sequer do Estado. Mas o que nós vamos fazer, em primeiro lugar, é estar a ajudar a criar este mercado, criar incentivos, recompensar as atividades económicas que têm essa dimensão, reconhecendo o valor que aí existe para toda a sociedade. Em segundo lugar, pretendemos promover o aparecimento de políticas públicas inovadoras, formas diferentes de lidar com esses problemas clássicos. Em particular, envolvendo a sociedade civil, a energia criativa da sociedade civil, de todos os atores sociais que existem e que muitas vezes conseguem, através de uma lógica também por vezes de experimentação, desenvolver, desenhar políticas públicas que são inovadoras e que depois podem ser replicadas e generalizadas até em todo o Estado. Foi por isso que tive muito gosto, muito interesse em vir aqui falar convosco e partilhar convosco as grandes linhas do Portugal Inovação Social. Esta é, em certa medida, talvez a primeira apresentação pública, verdadeira apresentação pública deste instrumento que estamos a desenvolver no quadro do Portugal 2020, do próximo ciclo de fundos europeus. Este modelo segue alguns exemplos de práticas que têm vindo a acontecer, por exemplo, no Reino Unido, com o Big Society Capital, e nos próprios Estados Unidos também, com ações nesta matéria. E o Portugal Inovação Social será a base financeira de suporte ao desenvolvimento deste novo mercado nacional de investimento e inovação social. É, portanto, desde logo, um instrumento financeiro. Mas um instrumento financeiro particular, muito especial. Em primeiro lugar, pela origem desses fundos. Trata-se de um fundo de fundos de 150 milhões de euros, provenientes dos fundos estruturais europeus. É a primeira vez na Europa que os fundos estruturais serão utilizados para a criação de um instrumento de inovação social. Estamos a fechar a negociação com a Comissão Europeia nesta matéria. Não tenho dúvidas que a vamos fechar porque é das matérias
em que a receptividade da Comissão Europeia tem sido mais positiva, aliás, salientando muito o caráter pioneiro daquilo que estamos a fazer em Portugal e o forte potencial que este fundo e que este projeto pode ter para ser depois replicado noutros Estados-membros. Portanto, Portugal vai ser inovador e líder nesta matéria a nível europeu e a nossa expectativa é que este desafio, que é um desafio importante, porque, como disse, não se trata apenas de desenvolver novas políticas, novos instrumentos financeiros, é de criar um próprio mercado, que nós estamos aqui também a fazer, que este desafio é um desafio que vamos vencer. Em segundo lugar, é muito importante notar que este instrumento, o Portugal Inovação Social, funciona numa lógica de complementaridade. Não pretende substituir-se aos atuais instrumentos disponíveis ou a disponibilizar em matéria de fundos europeus. É, portanto, uma fonte de financiamento adicional para este tipo de investimento social, para este tipo de inovação social. E irá funcionar, em larga medida, numa lógica grossista, neutral e equidistante dos vários atores do sistema. Serão esses atores, os atores já existentes, os atores emergentes, os novos atores que vão aparecer nesta área, os principais beneficiários desse fundo. De duas formas. Seja como intermediários, e portanto serão eles com quem o Portugal Inovação Social vai contratualizar a canalização de fundos que eles depois farão chegar a beneficiários finais, seja precisamente como beneficiários finais, em forte proximidade com as comunidades onde irão intervir os seus projetos de economia social ou de inovação de políticas públicas nas áreas social, da saúde, educação e justiça. Em terceiro lugar, este projeto é inovador porque liga dimensões de financiamento e capacitação. Este processo só funcionará, aliás, isso é um esforço que estamos a fazer mais global em matéria de todo o próximo ciclo de fundos europeus, com uma forte capacitação dos atores envolvidos. Como eu tenho dito, aliás, em geral, relativamente aos fundos europeus, não basta dirigir o dinheiro para as prioridades certas, é necessário mudar as culturas institucionais de funcionamento. E para isso é preciso um esforço muito grande de capacitação e é isso que nós vamos fazer desde logo nesta matéria. É finalmente um mecanismo transversal que quer promover a mobilização e colaboração em rede dos diversos atores e setores relevantes. Mas como irá funcionar na prática este Portugal Inovação Social? Com 4 pilares. 2 pilares que eu direi são os pilares fundamentais e 2 pilares complementares ou de apoio instrumentais aos 2 primeiros. Em primeiro lugar, o primeiro pilar trata-se do Fundo para a Inovação Social. É um instrumento de financiamento, mas mais tradicional, dirigido a iniciativas de empreendedorismo ou inovação social, o apoio a uma empresa como aquele exemplo que eu acabei de mencionar. Concederá, por exemplo, empréstimos bancários, mas bonificados e com garantias. Ou seja, empresas que, devido à sua atividade económica, ter um valor social muito elevado, também é vista pelo mercado de financiamento tradicional como tendo um risco mais elevado, poderão aceder a financiamento através deste fundo com melhores taxas de juros, com melhores condições do que aquelas que obteriam no mercado de financiamento tradicional. Mas aqui funcionará, como disse, com papel grossista, ou seja, irá alimentar fundos retalhistas que esses sim canalizarão as verbas para os beneficiários finais, de acordo com condições contratualizadas com o Portugal Inovação Social. Funcionará um bocadinho para a economia social e para a inovação social como a instituição financeira de desenvolvimento, aquilo vulgo, o Banco de Fomento, funcionará para as pequenas e médias empresas em geral. O segundo instrumento é um fundo para títulos de impacto social, Social Impact Bonds, que seguramente já aqui foram mencionados. Trata-se de um mecanismo de financiamento reembolsável para soluções inovadoras na prestação de serviços públicos, que é, no fundo, condicionado e proporcional quer à redução de custos, quer à melhor qualidade de desempenho na prestação de certos serviços públicos, na persecução de certas políticas públicas. O exemplo mais conhecido é aquele britânico do caso do sistema prisional e da reinserção, ou seja, de uma entidade que faz com a administração central um acordo no sentido de, relativamente aos ex-presidiários de uma determinada prisão, reduzir a taxa de reincidência,
fazendo um acompanhamento desses ex-presidiários e conseguindo reduzir, isso tem um valor económico para a sociedade, como é natural, não é? O facto de não ter mais pessoas nas prisões, os custos sociais que são diminuídos pela ausência de maior criminalidade, esse valor económico é aquilo que depois poderá ser reembolsado a esta entidade, que, por sua vez, reembolsa aos investidores que acreditaram que esse objetivo iria ser conseguido. Mas o mesmo, por exemplo, nós estamos a pensar fazer isso em Portugal, em áreas como a educação e a saúde, com projetos experimentais que possam aparecer vindos da sociedade civil, organizações não governamentais, IPSS, que, por exemplo, no domínio do abandono escolar, num contexto de uma determinada comunidade, se comprometem a reduzir o abandono escolar numa determinada percentagem. Isso tem uma mais-valia social que, por sua vez, a qual nós podemos atribuir um valor económico. E é isso que depois será reembolsado e que permitirá que investidores, eles próprios, suportem essas atividades porque têm a suscetibilidade de reembolso com base se esses objetivos forem atingidos. E, portanto, isso vai permitir a multiplicação de políticas públicas inovadoras que serão apoiadas a um nível frequentemente comunitário, mas não apenas e só, e, portanto, também a experimentação de políticas públicas, sendo que, aliás, como, por exemplo, aconteceu no caso britânico, depois essas políticas que foram apoiadas desta forma tiveram sucesso e começam a ser introduzidas nas práticas das próprias políticas públicas em geral. O terceiro instrumento, o terceiro pilar, trata-se das parcerias para o impacto. Um instrumento não reembolsável para estimular iniciativas de inovação e empreendedorismo social de elevado impacto. Irá funcionar, no fundo, relativamente a iniciativas que se encontrem numa fase embrionária e numa lógica de matching fund, relativamente a projetos em que existem outros financiadores. Portanto, a ideia é dar um impulso adicional para que certas iniciativas de empreendedorismo social que são avaliadas como de impacto potencial muito elevado possam entrar em funcionamento, mas numa lógica de matching fund. Portanto, é um instrumento de apoio, precisamente, lá está, à criação, ao aparecimento de novos atores, de novos agentes neste mercado do empreendedorismo social e da inovação social. E o quarto instrumento, também, como digo, instrumental, fundamentalmente aos dois primeiros, é a capacitação dos atores envolvidos. Como? Através de um sistema de vouchers, um sistema muito simples, mas que são vouchers atribuídos para ações de capacitação diretamente relacionadas com projetos concretos financiados por um dos três pilares anteriores. Portanto, projetos de capacitação muito diretamente associados aos outros projetos apoiados no âmbito das três pilares que mencionei. Volto ao início da minha intervenção e para concluir. Como disse, o mundo está diferente, todos o reconhecemos, e temos de ter a coragem, mas também a ambição de apostar em novos modelos e de procurar novas respostas. E de envolver também a sociedade no seu todo na procura, na busca dessas novas respostas e na experimentação que é sempre necessária para encontrar essas novas respostas. Permitam-me partilhar aqui uma citação de Paul Romer, que um ex-amigo e alguém que seguramente teria tido um papel fundamental nesta plataforma, o Diogo Vasconcelos, frequentemente citava: "A crisis is a terrible thing to waste." Acho que esta é uma frase que todos temos de nos recordar, mas, sobretudo, nós, no Governo, temos de ter o compromisso de dar sentido. Estamos a criar os instrumentos, é isso que estamos a fazer com o Portugal de Inovação Social. Mas necessitamos e contamos com a vontade e com a participação de todos para encontrar as respostas para as quais estes instrumentos apenas criam os incentivos. A lógica da inovação social, a lógica daquilo que estamos a fazer, só funcionará com o empenho e o envolvimento de todos. Muito obrigado.